Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira para mais uma das duas aulas de Geografia da noite. Nesse momento, vamos começar, claro, pela Geografia 1, falando sobre os Estados Unidos da América e um pouquinho sobre a América Anglo-Saxônica. Se você não me conhece, eu me chamo Leandro Almeida e estou aqui com meu amigo diretor Renan, que estávamos há pouco fofocando ali fora, né? Que situação do Vasco da Gama. Para quem não sabe, o CT do Vasco da Gama é aqui pertinho, o do Fluminense também. E sem sacanagem, é sério, aqui agora, aqui em frente, tem uma reunião acontecendo. A gente estava aqui da janela olhando, o pessoal da torcida organizada do Vasco tá ali, né? Preparando uma coisa, né, Renan? Inclusive, daqui a pouco estarei lá, vou abandonar a aula aqui. Exatamente. Protestante. Exatamente. Ó, então, daqui a pouquinho o Renan vai se juntar a eles e o Arthur também. Eu não sei nem se vai ter aula de física, porque o Arthur, como um bom vascaíno, vai lá pra baixo. Não sei se para pedir a volta do Boina, para pedir fora Pedrinho, volta Felipe, vem Couto, adulto Couto, enfim. Fato é que tem alguma coisa acontecendo ali envolvendo a torcida do Vasco da Gama. Tem mais ou menos quantas pessoas ali, Renan? Ah, não sei, mas deve ter uns 50. Uns 50? É, deve ser. Enfim. Vamos ver, vocês vão ver na vídeo depois alguma coisa em relação a esse protesto aí, né? Vamos que vamos! Lembrando o seguinte, semana passada nosso papo era sobre conflitos. E qual foi a minha ideia? Falar sobre os motivos gerais que levam aos conflitos e apresentar alguns exemplos. Não conseguimos, claro, falar de todos os conflitos, é impossível, mas não tem problema, porque a gente voltará a falar sobre essas regiões do mundo onde existem conflitos pelas próximas semanas, quando formos falar sobre as regiões do mundo, sobre geografia regional, cujas aulas começam hoje, em que o assunto é Estados Unidos. Mas como spoiler, já adianto que a gente vai pelas próximas semanas falar, por exemplo, de Rússia e de Comunidade dos Estados Independentes. E aí você vai ver quais são os motivos envolvidos no conflito da Rússia com a Ucrânia e também sobre conflitos numa área que talvez você não conheça, que está aqui, que é a região do Cáucaso, onde há repúblicas autônomas como a Abcásia, ou a Ossétia do Sul, o Daguestão, a Chechênia e o território de Nagorno-Karabakh, onde há pouco aconteceu um massacre que fez com que essa república deixasse de existir. Esse é um fato novo, atual, aconteceu agora, na virada de 2023 para 2024. Também teremos aulas para falar sobre África, incluindo tratar dos conflitos no continente africano.
Falaremos sobre Índia e você vai entender o que há por trás do conflito envolvendo a Caxemira, região que fica na fronteira entre a Índia, o Paquistão e a China. Aliás, falando em China, quando falarmos dela, conversaremos sobre Xinjiang, Tibete, Taiwan, Hong Kong e o Mar do Sul da China, que representam exemplos de áreas sob tensão geopolítica. Sem dúvida, não deixaremos de falar também sobre o Oriente Médio, região do mundo muito famosa por ser uma área rica em petróleo e também pela ocorrência de conflitos, como o que envolve o território da Palestina e o Estado israelense. Mas por hora, fiquemos deixando esse assunto de lado, deixando o conflito envolvendo a Ucrânia, a Rússia e quem é que tem razão sobre isso, para falar sobre os Estados Unidos. Aliás, uma boa noite para todo mundo que está aí. Não falei especificamente com todos vocês, né? Muito boa noite, Júlia. Muito boa noite, Paula Veridiana. Ó, a Júlia falou, atrasaram a aula para fofocar. Então está perdoado, claro, né? Porque a fofoca vem em primeiro lugar, é ela que move o mundo. Eu não chamaria de fofoca, eu chamaria de fluxo. E os fluxos são parte essencial do processo de globalização. Portanto, trazer a informação para vocês faz parte daquilo que se faz no mundo dominado pelo capitalismo informacional. E isso nada mais é do que uma maneira de fazer com que vocês fixem o conteúdo que vai ser cobrado no Enem. Ah, mas o Vasco vai cair? No Enem não. No Brasileiro a gente não sabe, né? É sempre uma possibilidade. Mas fato é que agora conversaremos sobre os Estados Unidos, tá bom? Boa noite, Lorena. Boa noite para Suzana, para Bruna, pro Pedal Fera, que tá ali, né? Pro Osmar, pra Ana Beatriz, pra Tristeza, que fala do fluxo de fofoca, pro Adolfo, Henrique, Will e todo mundo mais que está aí nos acompanhando. Dá um print nessa imagem aqui, por favor. Dá uma printada aí. Por quê? Porque aqui eu tenho fatos. Não, a aula não é de história. Isso aqui, não tudo, mas algumas dessas coisas você vai ver com o Otto. Só que eu tô apontando nessa imagem momentos que foram momentos-chave para a história dos Estados Unidos. Sabe aquela pergunta que às vezes a gente se faz, tipo, caramba, por que o Brasil não é tão rico quanto o país X? Por que o Brasil não me permite um poder de compra como o do país Y? Por que o país tal é potência e o outro não é? Alguns episódios na história marcam trajetórias. E sem eles, talvez a história tivesse sido diferente. Entendamos isso aqui então. Primeiro, a maneira como os Estados Unidos foram colonizados não foi igual à nossa. Conosco foi chicote no lombo. Colonização de exploração com a gente e com a América Latina inteira. Com os Estados Unidos e com o Canadá, foi colonização de povoamento. Não, fica aí. Povoa o território. Pode ter liberdade. Faça as suas escolhas. Quer desenvolver indústria? É contigo. Quer formar um mercado consumidor interno? Vá lá. Quer copiar o meu modelo inglês? Faz aí. Ou seja, os Estados Unidos, um dia chamados de 13 colônias inglesas, tiveram liberdade para escolherem o próprio modelo de desenvolvimento econômico, coisa que a América Latina não teve. Isso fez diferença, porque fez com que eles pudessem desenvolver riqueza, produzir manufaturas, formar um mercado consumidor interno, criar infraestrutura. E aí, quando os ingleses perceberam que já havia muita riqueza rolando por lá, eles se deram conta de que tinham papado mosca e estavam perdendo uma grana por não cobrarem tanto imposto. Fizeram o que então os ingleses nesse momento? Chegaram para as 13 colônias inglesas e disseram, olha, tô vendo que tem muita grana rolando por aí. Chegou a hora de você então me pagar mais impostos. Só que essas 13 colônias não aceitaram. E aí, se não tem solução no soft power, na diplomacia, tu sabe, né? A coisa se resolve na porrada, no hard power. E aí houve, então, a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, vencida por essas 13 colônias, o que culminou
na formação do primeiro país independente do continente americano, os Estados Unidos. E claro, conquistar a independência antes de todos os outros países deu a eles tempo para que eles continuassem prosperando enquanto os outros ainda eram colônias de exploração. É mais ou menos que o mesmo do que você disputar uma maratona com alguém e a pessoa começar a correr meia hora antes de você. Só que não foi meia hora. Foram muitos anos. O Brasil só viria a se tornar um país independente quando? Você sabe? 1822. Cara, são quase 50 anos depois. Nessa maratona, nessa corrida rumo à riqueza que os países estão disputando aqui na América, os americanos começaram, os estadunidenses começaram 50 anos antes da gente. E tu acha? Tu acha mesmo que a gente vai conseguir alcançá-los? Até pode ser que um dia aconteça, mas é muito difícil. Outro ponto-chave na história dos Estados Unidos: a Guerra Civil Americana. Isso aqui você vai ver na aula do Otto, sem dúvida. Essa guerra também é chamada por um outro nome: Guerra de Secessão. Eu vou resumir muito a história, porque não é o foco da nossa aula aqui. Essas 13 colônias eram diferentes. As do norte eram focadas na indústria, no trabalho livre, sem escravidão, na formação de um mercado interno. As do sul, até por conta do clima, eram mais parecidas com o que se fez na América Latina, baseadas numa economia agroexportadora, em latifúndios, e a elite aristocrática que comandava essas colônias do sul tinha seus escravos. O regime de escravidão era dominante na parte sul, do que virou o território dos Estados Unidos. Acontece que o poder econômico das 13 colônias, em 76, alçadas à condição de país, sempre esteve concentrado nas colônias do norte, ok. Mas o poder político nas colônias do sul. Então rolava meio que um equilíbrio em que o dinheiro estava com as colônias do norte e o poder político com as colônias do sul. Vamos lá para outro quadro, porque visualmente a imagem pode te ajudar. Não é claro que meu mapa ajude muito, né? Mas uma imagem às vezes vale mais do que algumas palavras. Então, o que hoje é o enorme território dos Estados Unidos nem sempre foi assim. Originalmente tínhamos colônias no litoral atlântico, sendo que as colônias do norte desenvolveram um modelo industrial e de trabalho livre, e as do sul um modelo escravocrata e agroexportador. Quando em 1776 isso aqui virou uma coisa chamada Estados Unidos da América, o modelo econômico dominante em cada parte do agora país, recém-emancipado, continuou baseado em duas estruturas diferentes. E aí a riqueza e a produção industrial eram feitas no norte, mas quem controlava o poder era o sul. Até que Abraham Lincoln chegou ao poder, um representante dos interesses industrialistas do norte. O pessoal do sul ficou pistola, especialmente quando o Lincoln mudou a política de impostos para aumentar imposto para produto que vinha de fora, para proteger a indústria dos estados do norte. Sendo que essa é uma política protecionista que fez bem para a indústria, mas atrapalhava os negócios deles, a compra de mercadorias por parte deles. Conclusão: revoltados, os agropecuaristas da elite do sul declararam que não queriam mais fazer parte dos Estados Unidos da América. Acabou. Agora vamos ser um país independente. O governo dos Estados Unidos, na época chefiado por Lincoln, não aceitou. E aí, mais uma vez, se na conversa você não resolveu, vai ter que ser na base da porrada. Começou então a porrada entre os estados do norte e os estados do sul, que queriam se separar na Guerra de Secessão. Em meio à guerra, os estados do sul tentaram estrangular o norte, cortando fornecimento de comida para eles, porque eram eles quem produziam boa parte da alimentação. Lincoln, o malandro, fez o quê? Criou um negocinho chamado Homestead Act, ou Lei Lincoln, dizendo o seguinte: pessoal,
Quem quer terra? Você? Você? Ok, pode vir. Eu vou te dar uma terra lá no oeste. Desde que você se comprometa a ocupá-la com a sua família e a produzir comida lá. Brilhante! Com isso, o Lincoln incentivava a ocupação do território, o que possibilitaria posteriormente expandir a área geográfica dos Estados Unidos para o oeste, ajudando a virar esse país de dimensões continentais que vai do Atlântico ao Pacífico. E além de tudo, em meio à guerra, ele incentivou a produção agrícola aqui, para não depender mais do alimento que vinha do sul. Isso, somado à superioridade bélica, de infraestrutura e econômica do norte, fez com que eles derrotassem o sul, vencessem a batalha e mantivessem o território unido, num só país. Os United States of America. Os Estados Unidos da América. E cara, isso foi essencial. Porque se o sul tivesse vencido, eles teriam uma divisão de recursos. Talvez o modelo econômico dominante baseado na indústria não se mantivesse. Claro que o se fica para as elucubrações mentais, né? A gente não pode determinar o que teria acontecido numa outra conjuntura. Mas é fato que a história não teria tomado o rumo que tomou. Então, a vitória do Norte na Guerra de Secessão contra o Sul ajudou a consolidar o tamanho do território, permitiu uma expansão em direção ao Oeste e manteve a política e a economia do país voltadas para a produção industrial, para a produção de riqueza e para o fortalecimento do mercado interno. Tá bom? Depois, eles foram ampliando o território, comprando terras que eram da França, comprando terras que eram da Inglaterra, roubando terras que eram do México, e com isso passaram a ter um território enorme, de dimensões continentais, que é inclusive maior do que o do Brasil, se a gente somar o Alasca, que eles compraram depois e que antes pertencia à Rússia. Tá bom? Bora lá. Vamos que vamos. Para falar um pouquinho de alguns outros fatos. A Primeira Guerra Mundial. Uma maravilha para os Estados Unidos, porque ela aconteceu na Europa. Arrebentou os europeus, e quem é que pôde depois ali, ó, pisotear na Europa em cima daqueles escombros? Os americanos. Se a indústria europeia foi destruída pela Primeira Guerra Mundial, a americana pôde ocupar essa lacuna. E por mais que tenha havido uma grave crise, a de 29, que a gente já comentou numa outra aula, eles conseguiram se recuperar disso aqui, mantiveram o Fordismo como modelo dominante, construíram uma sociedade de consumo estimulando as pessoas a comprarem, alegando que aquilo traria felicidade, que um cidadão de verdade é um consumidor. Até que veio a Segunda Guerra Mundial, e tu sabe, mais uma vez, quem foi jambrolhada foi a Europa. Até quem venceu a guerra saiu todo troncho ali, ó, todo quebrado. Conclusão, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos puderam, de maneira definitiva, naquele momento, se mostrar para o mundo como a hiperpotência dominante. Só que ainda havia um entrave, um probleminha, chamado União Soviética. E a União Soviética disputou o poder, a hegemonia global com os americanos na década de 40, 50, 60 e 70. Até que nos anos 80 foi a vez de a União Soviética entrar em crise. Crise que culminaria no fim da Guerra Fria, em 1991, fazendo com que, aí sim, na década de 90, não houvesse mais. Com No Limite Garantido, você aumenta o limite do cartão para trocar sua TV enquanto seu dinheiro rende. Esse é o jeito Nu. Mas se quem domina o controle não é você, para isso a gente ainda não tem jeito. De empréstimos a investimentos. Nubank, N possibilidades. Novo Coristina Decongest. Respira e vai. Mais passou a se espalhar pelo mundo inteiro, cujos filmes, cujas notícias, cujas informações passaram a se difundir.
Ou seja, esse conjunto de elementos aqui explicam muito dos episódios que acabaram fazendo com que os americanos se transformassem nessa potência que a gente conhece hoje. E aqui eu quero que você dê um outro print, vai lá. Dá um print aí. Enquanto você printa, mais uma fofoca, ó, tá rolando um foguetório, né não, Renan? O que tu acha que é esse foguetório aí? É Ano Novo, Vida Nova. É, isso aí, ó. Então, o pessoal do Vasco tá aqui soltando fogos porque agora acabou esse papo de derrota, de rebaixamento, de Série B. Agora, daqui pra frente, ano novo, tudo mudou. O técnico vai ser o velho, né? Aparentemente. Então, o que foi, vai voltar. Mas a torcida já disse, não aceita mais corpo mole. Daqui pra frente é vencer ou vencer. Então, Vasco. O pessoal tá ali, ó. O Osmar Filho tá lançando um Vasco. Vamos que vamos ver no que é que isso vai dar. Ó, deram print, né? Então, quando você em alguma questão tiver que falar sobre quais são os motivos que levaram os Estados Unidos à posição que eles ocupam, você não vai falar que foi sorte, que foi acaso. Você vai ter todo o embasamento para poder explicar o assunto. Quando, por exemplo, vier o tiozão do Zap falando, pô, esse Brasil, né? Tá vendo? Tinha que ser igual aos Estados Unidos. Aí você vai falar educadamente, ô seu idiota, você não sabe que o Brasil teve uma colonização completamente diferente da americana? Sabias que eles foram colonizados de maneira contrária à nossa? Não foram colonizados como uma área a ser explorada, mas sim para ser povoada? E se ele continuar falando bobagem, você diz, mas você queria que o Brasil se desenvolvesse como? Se não tínhamos, pelo menos a princípio, aquilo que eles tiveram na primeira Revolução Industrial. Recursos minerais, como o ferro, como o carvão, como o petróleo, que tanto colaboraram para que a indústria deles prosperasse. E se o tiozão do Zap continuar lá insistindo, você fala para ele sobre o Destino Manifesto, que é um papinho que sabe-se lá de onde surgiu, mas que começou a ser difundido na recém-criada mídia americana, dizendo que o povo estadunidense havia sido escolhido por Deus para povoar as terras a oeste. Chega mais aqui, ó. Imagina o seguinte, tu tem um território para cá que você sabe que é enorme, que é rico, mas que tem vários indígenas. Para ocupar, tem que matar essa galera. Qual é uma estratégia boa para convencer gente de bem, cidadão de bem, família ali, a família americana tradicional, a viajar para lá, ocupar esse território e dar tiro em índio? Fala para eles que o índio não tem alma. Fala para eles que você foi escolhido por Deus para ocupar esse caminho, independente de quem esteja em meio à sua trajetória. Aí você vai e faz uma oração antes de dar uma estilingada no indígena. Tu faz uma oração antes de dar um tiro no índio. Aí depois, agradece a Deus e fala, Senhor, estou cumprindo a minha missão. Dizer para as pessoas que é Deus que quer que elas façam alguma coisa é uma maneira cristã de livrar a pessoa da culpa, né? E muitos fazem isso. Ou então você terceiriza a culpa, fala que é culpa do diabo. Não fui eu não, foi o diabo. Faz um monte de bobagem e aí depois você bota a culpa em alguém, né? Claro, ele não vai parecer poder dizer que não foi ele, que você devia assumir sua responsabilidade. Então, gente, parece sacanagem que eu tô falando, mas não é sério. O Destino Manifesto é uma ideologia cultural / religiosa meio misteriosa, porque não sabe muito bem a origem, de onde ela surgiu, mas que começou a ser propagada nos meios de comunicação dos Estados Unidos e convenceram a população local de que eles eram escolhidos por Deus para ocupar essas terras para lá. E, irmão, se foi Deus que mandou, você vai. Você temente a Deus. Se Deus mandou você matar os muçulmanos, você mata. E é isso que a Igreja Católica fez nas cruzadas. Se Deus mandou você matar índio, você vai para lá e mata o índio. Porque foi o Destino Manifesto que assim decidiu. Ou seja, esse Destino Manifesto colaborou para a marcha para o oeste, para a migração em direção ao oeste, o que ajudaria na formação do atual território dos Estados Unidos. Tá bom? Vambora! Do Homestead Act, a gente já falou.
da Guerra de Secessão também e de como é que a vitória dos Estados do Norte culminou com a vitória de uma cultura de trabalho livre, não da escravidão, de empreendedorismo. Esse aqui é o de verdade, tá? Não é esse papinho de que o cara que entrega iFood é empreendedor. Ele é um trabalhador precário. Agora, o cara que foi desbravar lá um lugar aleatório para furar petróleo, em muitos casos era realmente um empreendedor. O cara tava fazendo uma coisa inovadora, tava assumindo muitos riscos. E a indústria americana, em virtude disso, da ação privada e da ação do Estado, se desenvolveu. Produziu muita tecnologia, além de o país ter ganhado muita grana e influência com as guerras mundiais. Eles se consolidaram como uma sociedade do consumo, o que estimulou o enriquecimento capitalista, e levaram para o mundo suas empresas, seus produtos, sua cultura, o que lhes ajudou a consolidar um domínio cultural importante, tanto quanto, muitas vezes, quanto um domínio militar, que é o que eles também possuem sobre a América e sobre outros lugares do mundo. Entretanto, tudo aquilo que sobe um dia cai. Aí tem um monte de clichê para você falar sobre isso, né? O que começa um dia termina, o império um dia rui. E não tô aqui sendo fatalista, dizendo para vocês que os Estados Unidos já perderam a coroa, mas um dia vão perder. E a gente está testemunhando a história acontecendo na nossa frente. Está acontecendo agora uma transição hegemônica no mundo. Aí, não é que você vai ficar parado olhando e em 3 minutos ela vai se concretizar, não. Mas ao longo da última década e das próximas décadas, o que aparentemente continuará ocorrendo é a decadência dos Estados Unidos. Eles, repito, e já falei isso em outras aulas, continuam sendo a maior potência do mundo. Mas não assustam mais tanto quanto um dia assustaram. O peso deles na economia global declinou bastante, porque surgiram concorrentes de países do norte, de países centrais, como o Japão, a Alemanha, mas quem mais assusta os americanos é o grupo de países emergentes. Especialmente a China, é claro. Não é tanto a Rússia, não. É mais a China. Porque a China avançou no domínio de tecnologia, que antes quem dominavam eram os americanos. E se você domina a tecnologia e domina a informação, você está muitos passos à frente do teu rival. Os chineses, aliás, estão desdolarizando o comércio internacional. Estão fazendo acordos individuais com países nos quais o comércio entre eles, como por exemplo entre China e Maldivas, já vai acontecer em yuan e não em dólar. Parte do comércio entre China e Rússia já é em yuan, a moeda chinesa, e outra parte em rublo, a moeda russa. Isso não é um movimento aleatório. Essa tentativa de reduzir a dependência em relação ao dólar é uma estratégia para enfraquecer o poder econômico dos Estados Unidos. Quer ver outra imagem clara do problemaço que a China representa para os americanos? A dívida. Ano sim, ano também. Há 30 anos é assim. No saldo comercial, os americanos gastam mais dinheiro com os chineses do que ganham vendendo para eles. E sabe por quê? Porque a China produz de tudo e cada vez mais produz aquilo que é caro. Então antes, o que os americanos compravam dos chineses? O Xing Ling, aquela porcaria qualquer, aquele negócio que não durava quase nada e era barato. Agora, o que é que os americanos compram dos chineses? O que é que o consumidor americano compra de empresas chinesas? É o Xiaomi, é o Huawei, é o carro da BYD, que, aliás, agora, para entrar nos Estados Unidos, vai pagar 100% de imposto. Olha aí, os Estados Unidos, a nação que mais, teoricamente, defende a liberdade comercial, protegendo a sua própria indústria com medo
da competição exercida pelos carros chineses. Então isso, gente, é um conjunto de indícios de que há uma decadência relativa. O que não muda, eu vou repetir, o que não muda o fato de que a hegemonia global ainda é americana. Ainda é aquele brutamonte que quando entra na sala, todo mundo tem medo. Ainda é o dono do cinturão. Ainda é o dono do título. Só que já não navega tranquilamente em mares calmos. Apesar da enorme influência econômica que eles ainda possuem, apesar da enorme capacidade militar, porque ninguém tem tanta arma, tanto submarino nuclear, tanto caça, tanto aparato bélico quanto eles. Meu irmão, os caras conseguem chegar em praticamente qualquer lugar do mundo em menos de 3 dias com força bélica capaz de tomar o território. Só na Rússia que eles não conseguem. Pelo tamanho do território russo e pelo fato de que a Rússia tem um cinturão de defesa no entorno. Um desses cinturões se chama Ucrânia. Um outro se chama Coreia do Norte. Aliás, Coreia do Norte, com a qual a Rússia está estreitando ali os laços. Não sei se vocês viram, Vladimir Putin e o Kim, lá da Coreia do Norte, andando juntinhos de carro. Ó, miguxos, casca de bala um do outro ali, ó, coladinhos. Por quê? Porque eles se gostam? Sei lá se eles se gostam. Mas o fato é, eles entendem que uma aliança é estratégica, porque ambos se unem para poder resistir ao domínio hegemônico dos Estados Unidos. Que ainda é hegemônico, isso aí é inegável na cultura. Eu sei, pode ser que você curta um K-pop, pode ser que você curta um J-pop, é raro, mas também tem pop japonês, tá? Não chegou muito aqui no Ocidente não, mas tem. E influenciou o K-pop. Pode ser que você curta um filme iraniano, pode ser que você convide tua crush aí pra assistir um cinema europeu, mas a verdade é que grande parte do que é estrangeiro em termos de música, vestuário, língua, alimentação e que chega aqui é americano. Então a hegemonia cultural deles é inegável, ainda hoje. E aqui eu tenho outros elementos que provam isso. Dá uma printada nessa imagem. Tá vendo? Printadinha aqui de provas, de argumentos que deixam evidente que quem manda nessa bagaça ainda são eles. Os gringos, os americanos. Para começar, e eu acho que isso aqui é o mais importante, a opinião, tá? Cada um analisa um aspecto, mas para mim, isso aqui é a referência maior. Os caras mandam no dinheiro. O dinheiro com o qual todo mundo faz negócios é o dólar. E o único país autorizado a emitir essa moeda são eles. Então, vocês têm noção de que se os americanos espirram e decidem emitir mais dólar, isso mexe com a economia global, isso mexe com a inflação no Brasil, isso faz dinheiro daqui sair ou entrar? Tem noção de que se os caras aumentam a taxa de juros lá, isso pode lascar ou melhorar a economia brasileira sem que aconteça nada no Brasil? O Brasil parado. Fez nada diferente. Pode dar certo ou errado de acordo com o que eles fazem. Então entende o quanto a economia dos caras influencia o mundo e por que que os chineses, os russos e o Brasil não querem depender tanto do dólar, que é a moeda que eles controlam? Olha aqui outros sinais. Amazon, Meta, Apple e outras muitas empresas, Walmart, são americanas. Grandes corporações estão com seus tentáculos econômicos e políticos no mundo inteiro, levando os seus produtos, levando a sua cultura, levando a sua influência. A maior parte das notícias que as redes brasileiras de TV e internet reproduzem sobre política internacional são só traduções daquilo que a CNN faz ou do que a Fox faz. Então os caras ainda controlam a mídia, a internet, os servidores de WhatsApp, os servidores da Facebook, os servidores do Google, tá tudo nos Estados Unidos. Então é óbvio que eles conseguem difundir os valores deles como se fossem absolutos. Aí parece que tudo que não é igual ao americano é ruim ou errado, entende? E não é que seja bom não, o que é diferente do deles.
Só que também não é para tirar o que eles fazem como sendo o único exemplo do que é o correto. Eles dominam o setor financeiro, ninguém tem tanto banco quanto eles. A bolsa deles é a mais importante do mundo. São membros permanentes do Conselho de Segurança, não possuem um rival bélico nuclear como um dia tiveram, à altura, com a União Soviética. Os europeus também não têm bala para poder encarar os americanos, literalmente não tem bala. Porque o exército da Europa, entre aspas, dizendo assim, é a OTAN, que quem controla são os Estados Unidos. Então, tem muita coisa que ainda deixa evidente o quanto os Estados Unidos são poderosos. Mas o mundo sabe que esse gigante tem pés de barro, que esse gigante tem um calcanhar de Aquiles, que tem pontos fracos. Isso ficou evidente para o mundo em algumas situações, como por exemplo essa. Essa imagem aqui é uma das imagens clássicas do acidente que aconteceu, ou melhor dizendo, do atentado que foi cometido contra as antigas Torres Gêmeas do Distrito Financeiro de Nova York, na ilha de Manhattan. O coração econômico do país e do mundo simplesmente foi atingido por 2 aviões comerciais gigantes, abarrotados de gente. Todo mundo morreu que estava nos aviões. Muita gente morreu que estava nos prédios. E o mundo viu que esse colosso de poder também tinha fraquezas. E isso foi o que, inclusive, estimulou uma mudança na política externa americana na primeira metade dos anos 2000. Na época, o presidente do país era o George W. Bush. Tem um outro Bush, tá? O Bush pai, que foi o cara que governou no comecinho dos anos 90, que fez, inclusive, a primeira guerra contra o Iraque, a Guerra do Golfo I. E aí o Bush, em resposta ao acontecimento histórico do atentado terrorista, foi a público e disse: daqui pra frente, nossa política externa é a da guerra ao terror. Guerra permanente. Nosso exército vai atacar antes de o nosso país ser atacado. Todo mundo que a gente sabe que apoia grupos terroristas, pra gente é inimigo. Faz parte do eixo do mal. Não interessa o que a ONU decida. Não interessa que o Conselho de Segurança vote. O problema é de vocês. Não me interessa que vocês digam que eu não posso invadir o Iraque em 2003. Eu vou invadir. Não gostou? Cai pra dentro. Quem vai cair pra dentro? Ninguém. Então houve, ao longo dos anos 2000, uma forte política externa voltada para o hard power, para a intervenção militar, com 2 invasões importantes, ao Afeganistão e ao Iraque. Só que isso custou caro. Claro, quem mais morreu foram civis afegãos, civis iraquianos, mas também houve vários soldados americanos que morreram. E quando uma guerra fica muito longa, ela perde apoio. Os americanos, do povo americano, não querem mais que o governo dê dinheiro para a Ucrânia, cansaram de ajudar o Zelensky contra a Rússia. Entendem que não vai adiantar nada. Querem que o governo pare com o apoio militar. E não vai parar, óbvio. Não vai porque para eles é importante ajudar a Ucrânia a tentar derrotar a Rússia. Não que pareça que isso vai acontecer. Mas os americanos seguem tentando agir nessa guerra de procuração. É claro que os Estados Unidos não vão querer disparar um tiro contra a Rússia na cara dela, mas dar arma para o ucraniano atirar. É o que chamamos de guerra por procuração. Tô terceirizando a guerra. Eu quero bater nele, mas eu pago alguém para bater. Fato é que isso aqui custou caro, reduziu a popularidade do Bush, que saiu escorraçado do poder. Os republicanos perderam a eleição, que foi vencida por Barack Obama, que governou por 2 mandatos e deu um giro. Eu não chamaria de 180, porque não mudou tanto assim, mas mudou. Ah, aliás, uma coisa, gente, não cometam esse equívoco, tá? Eu vejo uma galera dizendo: ah, não, daqui pra frente vou mudar minha vida, ou então mudei minha vida, dei um giro de 360. Gente, acompanha comigo. Vou mudar minha vida. Vou girar 360. Parei no mesmo lugar, né?
Então, se você quer dizer para alguém que você mudou completamente a sua vida, seu comportamento, seus hábitos, você deu um giro de 180. Entende? 360 te faria voltar para o mesmo lugar. Então, não é que tenha havido um giro de 180 graus na política americana, mas mudou bastante. Passou a haver um fortalecimento do soft power, da diplomacia. O Obama fez um acordo com o Irã, no qual os iranianos se comprometeram a não investir em arma nuclear, em usar o urânio só para fins pacíficos, para poder fazer equipamento médico, eletricidade. Houve um acordo com Cuba histórico, com a reabertura de embaixadas, mas não houve o fim do bloqueio comercial, porque aí não é o presidente, não é o Obama, não é o Trump, não é o Biden, é o Congresso que tem que aprovar isso, e é muito mais complicado. E com o Trump, não é que tenha voltado a ver o que houve com o Bush, mas houve uma mudança brusca em relação ao governo Obama. O Trump é contra a guerra, tá? Porque ele diz o seguinte, ó, a guerra só traz prejuízo pra gente. Mas o Trump é um protecionista, curioso, porque ele é um empresário liberal, mas é um protecionista comercial, que aprofundou a guerra comercial com a China, que rompeu o acordo nuclear com o Irã, que rompeu a aproximação com Cuba e que se aproximou muito, infelizmente, do negacionismo. Nem acho. Sinceramente, aí é opinião, tá? Opinião baseada no que eu acho e ponto. Nem acho que o Trump seja um negacionista convicto, mas ele entende que há um público grande que é negacionista e que dá votos. Então você fala o que o público quer ouvir. Ele abraçou esse negacionismo contra aquecimento global e uma série de outras coisas, e isso tem levado a uma grande polarização da sociedade americana, que inclusive será visto de novo nas próximas eleições. Aí, por fim, eu coloquei aqui alguns slides sobre indústria, agricultura e população, para que você tenha informações gerais sobre esse país. Vou começar na próxima aula falando deles, mas já comentamos disso aqui em outras aulas, quando falamos de indústria, quando falamos de agricultura. Lembra? Eu te falei da agricultura americana, dos belts agrícolas americanos, e apresentei essas características. Quando falamos de indústria, eu te falei sobre como é que a indústria americana tem duas áreas principais, como é que eles se transformaram num grande produtor de petróleo e de óleo e de gás. E, no caso da urbanização, comentei com vocês sobre como é que lá a gente tem 3 megalópolis, uma estrutura urbana muito mais concentrada no Nordeste. E aí começo a minha próxima aula relembrando esses elementos antes de passarmos para a nossa área da geografia regional. Tá bom? Um beijinho para todos então. Tchau, tchau e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.